Oi, bom dia, como vocês estão? Esse é um vídeo interativo sobre a evolução da mulher na ciência da natureza, gravado por mim, Lívia Lemos e Estela Souza. Para exemplificar um pouco melhor, escolhemos Trótula de Salerno, que viveu entre o século XI e XII na Península Itálica. Sua carreira foi criada a partir de textos médicos relacionados à anatomia e fisiologia feminina. Sua história é pouco conhecida, mas existem algumas referências que são atribuídas a ela em algumas obras em latim, que logo foram traduzidas e usadas por muitos médicos na Idade Média. Essas obras abordam assuntos que na época não eram vistos com a devida importância, como, por exemplo, a menstruação e até mesmo sobre a infertilidade, que também poderia estar nos homens, em uma época onde a culpa era sempre das mulheres, além de várias doenças ginecológicas onde muitos nem sabiam que existiam, sendo assim a primeira mulher formada em medicina na Europa. A tecnologia da época era precária e um dos primeiros avanços foi a impressão, que possibilitou a produção de livros, mas era bem difícil uma mulher ter acesso a eles devido ao preconceito que sempre existiu quando se trata de uma mulher, ainda mais quando ela estava em cargo onde o homem não a deixava fazer parte. Antigamente, o machismo e o conceito sem nenhum tipo de comprovação colocava a capacidade intelectual de uma mulher abaixo da capacidade de um homem. Faziam assim com que nenhuma tivesse um lugar de fala digno, o que ocorria cada vez mais, principalmente quando elas estavam dispostas a estudar. Mas muitas guerreiras, como Trótula de Salerno, fizeram questão de persistirem mesmo diante de tanto desprezo e inferioridade. Muitas ideias, pesquisas e descobertas eram feitas por essas mulheres, mas infelizmente era quase impossível serem desenvolvidas, por não ter material suficiente, muito menos lugar de fala para expor suas ideias e contribuições para a ciência. Na história e evolução das cientistas, a Idade Média foi um período bem marcante, onde monasteiros aceitavam a presença de mulheres e uma abadesa. O centro médico europeu era a cidade de Salerno, na Itália, que era diferenciado pela significativa presença de mulheres entre estudantes e mestres. Entre elas, a famosa ginecologista e obstetra Trótula de Salerno, que estava focada na saúde da mulher. Mas, infelizmente, a partir do século XV e XVI, ocorreu a expansão de universidades pelo território europeu e ocorreu um retrocesso nessa evolução, quando estudantes redescobriram o trabalho de Aristóteles, onde falava que o gênero feminino era inferior ao masculino, afastando assim inúmeras mulheres da produção científica por um grande período. Mas em 1637, Descartes publicou o Discurso do Método e buscou discípulos que não tiveram contato com aquela filosofia. E em 1700, Damas produziam um conhecimento baseado em ideias cartesianas. O reconhecimento dentro de áreas científicas se deu por causa do feminismo, onde mulheres de classe alta se juntaram às mulheres de classe mais baixas para estudarem em cursos particulares e fazerem uma revolução em toda a ciência, e até mesmo outras áreas, até conseguirem provar que sua capacidade intelectual não é inferior à capacidade dos homens. Assim, com muita luta e persistência, algumas cientistas começaram a ganhar prêmios e finalmente serem reconhecidas pela população. Mesmo com todo avanço, ainda não podemos negar que existe muita desigualdade e desprezo às mulheres, principalmente nessas áreas. Durante anos, a mulher vem marcando a sociedade com sua perseverança, a fim de conquistar seu lugar no mercado de trabalho. No Brasil, houve um grande avanço para a proteção da mulher, conferindo direitos e garantindo, assim, uma nova etapa à mulher trabalhadora, demonstrando não só a evolução da mulher no mercado de trabalho, mas também a evolução na sociedade. Na época, a discriminação de gênero era considerado algo normal e não havia respeito às mulheres no mercado de trabalho. A mulher sofria discriminação e era explorada, trabalhando acima de seus limites físicos por até 16 horas diárias, recebendo sempre salários inferiores ao de um homem, e isso apenas quando os homens de sua casa permitiam que ela trabalhasse fora.